Pronto? Pronto. Tá, pronto. Boa tarde. Vocês conseguem me escutar também? Estamos conseguindo. Tudo bom, Draulio? Tudo bom. Tudo bom. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, professor. Tudo bom? E aí, Vivaldi? Vivaldi é o nome? Vivaldi. Se eu tivesse me tocado, eu tinha botado a música do Vivaldi. Vacilei. É o representante do nosso corpo discente. Gostei da música. Pronto, boa tarde, professor Draulio. Boa tarde, professor Leandro. Boa tarde, professor Pierre. É isso mesmo, né? Você tá aqui no cabelo. Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Nós hoje temos a grande satisfação de ter o professor Pierre conosco aqui no nosso ciclo de palestra. Hoje é a nossa terceira palestra dessa nossa retomada dos ciclos. E o professor Pierre, ele possui graduação em licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Ceará. Também ele fez mestrado e doutorado na mesma universidade, na parte de Química Inorgânica. Ele fez o pós-doutoramento dele em Engenharia de Cristais, lá na Irlanda. O professor Pierre também foi chefe do Departamento de Química Analítica e Fisicoquímica da UFC em 2012 a 2013, onde hoje ele é professor associado 2. Eu não sei se está atualizado, viu, Pierre? Ele é membro afiliado da Academia Brasileira. Hoje é 3, né? Hoje ele é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. E ele trabalha na pesquisa com ênfase de química inorgânica, química de materiais, física do estado condensado, propriedades de elétricas e magnéticas, biomateriais, nanopartículas. E o professor Pierre foi o meu supervisor no meu pós-doutoramento. Aqui já também agradeço ao professor Pierre por ter concedido esse privilégio de ter trabalhado com ele no grupo de materiais da UFC durante ali aqueles 12 meses e nós ainda estamos juntos por lá, ainda trabalhando. Professor Pierre, a palavra é sua, meu amigo. O tema aí é desenvolvimento de novos materiais. Eu agradeço o convite de vocês estar aqui para apresentar. Estamos em né? Eu estou conseguindo ver. Pronto, tá aí. Ok, Pierre, tá ok, dá para ver. Então, uma honra para mim. Até disciplina na graduação. É muito tempo. Um dia desse, né? Bem, então vamos logo começar, né? Aqui. Qualquer coisa, se não tiver o áudio legal ou passando os slides bem, vocês podem chamar a atenção, tá? Que eu falo aqui, porque tive que colocar, né, pelo celular, que estava tão. Estava usando tanto que eu resolvi botar logo para poder não dar nenhum problema. Eu acho que a conexão dele caiu, afinal estava oscilando muito, né? Eu acho que caiu, Esperar um minutinho aqui já ele volta. Acho que ele vai. Eu tava tentando. Tá aqui. Tava tentando aqui achar a foto. O professor Pierre tava na minha banca de doutorado também. Tava, né? Estávamos juntos lá. Pois é. Boa tarde, professora Sancha. O professor Pierre é da nossa época de graduação também, né? Mestrado, doutorado, nós éramos parceiros, né, naquela época. Um pouquinho antes do Leandro aí, do professor Leandro. Eu sou um pouquinho mais novo, só um pouquinho. Pronto, o professor Pierre voltou. Deixa eu adicionar ele aqui. Vamos ver como é que tá a conexão dele. Pronto. Pronto, desculpa, gente, a internet, eu acho que é a minha internet que tá ruim. Tranquilo, professor. Eu acho que agora tá bom. Tá ouvindo bem. Qualquer coisa, se ficar oscilando muito, eu queria pedir pro professor Draulio, manda uma mensagem para o professor Pierre se ficar oscilando muito, para ele poder saber, né? Porque quem está apresentando não tem um feedback de como é que tá saindo. Tá certo?
Tá bom. Pronto. Beleza? Eu vou. Pois. Beleza, eu já estou colocando aqui minha tela de novo. Pronto, já apareceu, né? Pronto, já coloquei aqui. Pronto, então vamos logo começar. Primeiro eu queria mais uma vez agradecer, tá, o convite do pessoal da UVA. Eu tenho muito carinho pela UVA, até porque foi a primeira universidade que eu dei aula. Assim que eu terminei o mestrado, eu fui para lá e eu conheci muitas pessoas legais na época, né? Eu dei aula de fisicoquímica, de ensino em química. Então foi até Química Analítica 3 eu dei aula lá na época. Então, eu tenho colegas muito legais lá e eu tenho muito carinho pela UVA, tá? Diga-se de passagem. Bem, desenvolvimento de novos materiais. Eu trabalho com isso desde a época que eu terminei meu doutorado e ingressei na Universidade Federal do Ceará. Hoje eu vou tentar fazer uma explanação geral de coisas que a gente faz lá na faculdade, tá? No laboratório. E, assim, vocês também estão convidados depois, se vocês quiserem, né, claro, após a pandemia, se vocês quiserem ir dar uma passada por lá e fazer uma visita. Aqui tem um site, né, eu posso deixar depois para vocês, tá? E aqui tem um site da pós-graduação, que vocês podem dar uma olhada. Bem, aqui eu coloquei a nossa tabela periódica dos elementos. Eu acredito que essa aqui deve ser a versão de 2018. Eu acredito que não tem muita coisa não mudou, não. Foi justamente os 100 anos lá da IUPAC, né, que teve até lá em Paris um encontro bem interessante. E aqui eu coloquei a tabela no intuito de dizer que todos os materiais que eu vou apresentar hoje, que a gente trabalha, que se comercializa, e que a gente tem oportunidade de até consumir esses produtos, todos eles se encontram aqui nessa tabela periódica. Tá? Tudo é formado por esses materiais. Se tiver alguma coisa que não está aqui, é porque ainda não foi descoberto. Bem, para falar isso, eu vou fazer um comentário rápido sobre a origem dos elementos. Então, onde é que surgiram esses elementos químicos que, a partir deles, eu posso fazer os materiais? Bem, a usina dos elementos químicos é o Sol. Tá? Aqui está o nosso Sol, que é a estrela amarela, ela é razoavelmente nova, né? Aqui tem dados de temperatura. Aqui é o combustível, né, que é o hidrogênio, que é a fusão nuclear, que é como aquela bomba H, né, de fusão. E os elementos formados, que geralmente é o hélio, né, nesse tipo de Sol. Só que quanto mais ele vai envelhecendo, o combustível ele pode ir mudando, porque você funde hidrogênio com hidrogênio, né, os núcleos, e forma um átomo de hélio. Aí beleza. Ele começa, né, ele vai envelhecendo, o Sol então ele começa a crescer, ele vira uma gigante vermelha. Tem várias estrelas que a gente, se você tiver a oportunidade, né, de olhar com um telescópio, você vai ver que ele pode ter uma cor um pouco diferente, então você usa uns filtros, né, e você consegue ver. Então, quando está nessa etapa aqui, é como se todo o hidrogênio já tivesse ido embora, praticamente, o combustível de hidrogênio, e agora eu estou tendo a fusão de hélio com hélio. Aí eu vou formando outros elementos químicos. Aí, com o passar do tempo, né, eu tenho uma supergigante vermelha, aí o hélio já vai fundindo, né, com carbono com hidrogênio, assim por diante, já vou formando outros elementos, como sódio, silício, enxofre, argônio, cálcio. Então, os elementos com maior massa, com maior peso molecular, com maior massa atômica, eles são formados depois que o Sol ele vai crescendo e morrendo. Então, até que chega um ponto, né, que vai ficar aqui o ferro e níquel, vou estar formando quase que no fim, e a supernova, né, que eu posso ter aquela explosão. Claro que isso vai acontecer daqui a bilhões de anos, o planeta Terra vai ser engolido pelo Sol, e você consegue formar elementos, né, com a massa atômica maior que 28. Certo? Então, a usina dos elementos químicos que tem na nossa tabela periódica, que eu botei nesse slide aqui anterior, é justamente o Sol.
Então, tudo é formado a partir das estrelas. As estrelas é que dá a vida no universo. E aqui tem a composição no universo, né? A quantidade de elementos químicos no universo. A gente pode ver aqui que o hidrogênio e o hélio são justamente os que possuem os que estão em maior concentração, justamente por conta deles serem os combustíveis do Sol, das estrelas. Certo? Então, cada ponto desse brilhante que a gente vê, que é um Sol, você tem consumo de elementos químicos e formando outros elementos químicos. Né? Então, olha que interessante. Então, aqui está um átomo com um átomo. Esse átomo que eu formo a partir do Sol, eu consigo formar uma molécula, a partir disso, a célula, depois um tecido, um órgão, depois um sistema, né, orgânico completo e um organismo completamente vivo. Então veja que toda essa sequência aqui mostra que nós viemos do Sol. Até o Carl Sagan ele dizia que se você estiver triste, olhe para o céu à noite, né, um dia que você estiver um pouco deprimido, e quando você olhar as estrelas do céu, fique feliz em saber que o seu corpo ele é formado por poeira de estrelas. Quando a estrela explode, ela forma aqueles elementos químicos, depois vai para os outros planetas, forma outros planetas e tal. E os organismos vivos, na verdade, eles são realmente poeira de estrelas. Bem, eu contei toda essa historinha aqui apenas para poder chegar, né, na parte dos materiais, que hoje em dia tudo está sendo material, como a gente vai ver. Pode ser um alimento, pode ser um material, osso, certo? Cabelo, metais, a gente vai ver lá na frente. Aqui está a composição química do nosso organismo, de elementos químicos. E nós, como somos químicos, ou a maioria daqui que está assistindo, a gente pode ver que a tabela periódica ela nos auxilia nesse assunto, né, da gente organizar os elementos químicos e suas propriedades e estudar. Então, a gente pode ver que 62% do nosso corpo é água, 16% proteínas, e o resto são outros elementos químicos, né? Pronto, então chegando aqui nos materiais, depois dessa parte que eu acho até interessante da formação dos elementos químicos, que a partir deles eu consigo formar as moléculas e daí por diante os materiais. Eu coloquei aqui uma definição super simples do que seja material. São substâncias com as quais se fazem coisas. Então, praticamente qualquer material que você possui, por exemplo, um tijolo, é um tipo de material. Né? A argila é um material que eu faço tijolo, que eu faço com cerâmica. Então, aqui, geralmente, a gente tem três classes, né, em geral, que são os metais, as cerâmicas e os polímeros. Aqui eu coloquei nessas interfaces, né, onde eles estão em conjunto, né, ele está contido em outro. Nessa parte aqui a gente chama de compósito, que imagina o seguinte, você ter dois materiais distintos, com propriedades distintas, mas quando você mistura os dois, você faz com que esse novo material tenha propriedades híbridas entre esses dois materiais. Por exemplo, a cerâmica, nós sabemos que ela é bem dura, né? Por exemplo, um prato, o prato que você come, né? A porcelana, ele é dura, tal, mas se você jogar no chão, ela quebra. Então, o problema dela é que ela é quebradiça. Mas se eu misturar com polímero, o polímero é flexível. Então, pode ser que eu tenha um material que possua propriedades entre os dois, e na hora que eu jogar lá no chão, ele vai resistir mais a essa queda. E metais também, né? Eu posso colocar metal em polímero, sei lá, se eu quiser um polímero que seja condutor. Tem até moléculas que eu coloco em polímeros, né, para poder ter um polímero condutor. Eu posso também colocar metais em cerâmicas, celulares, por exemplo, vários tipos de capacitores e antenas de celulares, eles são
fabricados a partir de cerâmicas dopadas com metais. Para vocês terem ideia. Então, aqui é o geral dos materiais, certo? A gente pode estar nesse mundo. Aí aqui, como eu falei de compósito, eu coloquei aqui uns exemplos bem interessantes sobre compósitos naturais, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem a madeira, e é um compósito que a natureza criou. Olha só, a madeira, como a gente sabe, é um material que ele é flexível, né? Claro, se você colocar bastante força nele, bastante carga, né, você pode levar a fratura e quebrar. Mas ele aguenta, ele é diferente de uma cerâmica, que na hora que você entorta só um pouquinho, ele já quebra. Aí, por que ele tem essa propriedade? Uma propriedade de ser leve, de ser rígida, né, e de ter alguma flexibilidade. Porque ele é um compósito natural, como eu falei. Aqui a gente pode ver o tronco, né, se a gente olhar microscopicamente, a gente pode ver que existem umas fibras de celulose. A celulose é a parte cristalina da madeira. A gente tem hemicelulose e lignina. Lignina, ela é como se fosse aquela substância que dá a liga, né? Que gruda, e é a parte amorfa. Então, eu tenho uma parte cristalina e as partes amorfas. E a celulose, ela é mais rígida, certo? O pessoal da Embrapa trabalha muito com celulose. Tanto que aqui eu coloquei uma microscopia eletrônica de varredura que dá para a gente ver umas nanoagulhas, né, de como ela é. Certo? Então ela tem esse formato, essas nanofibras de celulose. E juntando todo esse material, uma parte que é rígida com essa parte que é mais maleável, aqui está até uma estrutura da lignina, a gente tem esse material que é a madeira, que é um material que revolucionou nossa vida, é um material que até hoje é usado. Nossa, no começo da dominação, né, dos seres humanos no planeta, a madeira já era bastante usada pela gente, né, pelos seres humanos. E ela continua sendo bastante usada. Então, ela é um bom exemplo de compósito natural, certo? Que une duas propriedades para ter uma mais interessante. Aí veja que a gente tenta imitar sempre o que a natureza nos oferece. Então, se a gente refletir um pouco sobre aquele tipo de material que é a madeira, a gente e comparar com o concreto armado, a gente pode ver que tem algo parecido, né? Olha só, a gente tem aqui cabos, ou hastes, melhor dizendo, de ferro, e o concreto. O concreto é a parte dura, né? A gente sabe que se eu tacar um martelo, eu quebro uma parede. Só que quando eu coloco essas barras de metal, eu faço com que o meu material, né, o meu concreto armado, ele consiga uma resistência maior. Ele pode até vibrar sem quebrar. Tá? E aqui também tem outra estrutura, né? Colocando concreto num emaranhado aqui de metal. Isso aqui a construção civil usa muito, né? Esse tipo de material para construir as casas, prédios e assim por diante. Então é outro exemplo de como a gente imita a natureza. Outro exemplo aqui que as meninas devem gostar, que tá bombando, né? Há uns anos, é aquela unha de fibra. As unhas postiças. Isso aqui é uma fibra de vidro, muito, muito semelhante à que tem no bulbo e à que tem nas capelas, que a gente faz, né, reagentes quando a gente utiliza reagentes químicos, a gente manuseia nesse tipo de material. E para a capela, no caso, é porque esse material ele é bem resistente aos ataques químicos, né, vapor ácido básico. E o bug também ele é interessante porque ele deixa o carro leve. Se ele quebrar, eu posso facilmente reparar. Eu posso moldar também no formato que eu quiser. E aqui a unha de fibra também é bem parecida. Você coloca a fibra e, né, bota o esmalte, bota um polímero lá e coloca a unha numa luz, aí ele fotopolimeriza e você tem a unha bem legalzinha, que já pode ir para balada, né?
já fica top, né? E aqui a gente está tendo um exemplo também de compósito. Eu estou pegando o vidro, que é um material que é duro. Se eu jogar no chão também, se eu tacar um martelo, ele quebra. E eu estou colocando um polímero, para poder deixar o material leve, flexível. Tá? Outro material aqui também, que é natural e que a gente se aproveita, né, disso, para o nosso uso, a ideia, né, do material é o osso. Quando a gente olha o osso microscopicamente, a gente pode observar que o osso é uma estrutura porosa, e isso faz com que seja leve. E ele aguenta uma certa carga, ele também é flexível. Eu posso pegar o osso e fazer uma flexão nele sem ter a fratura. Claro que quando eu falo isso, todo material vai ter a sua carga máxima, né, que vai suportar. Quando ultrapassa aquilo, você vai ter a fratura. O osso não iria ser diferente. Mas veja que nesse incansado aqui, você tem a hidroxiapatita, que é a fase mineral do osso, que é um fosfato de cálcio, e nessas porosidades a gente consegue observar células. Então, nesses poros que existem no osso, ele já tem uma porosidade específica para a célula conseguir ficar lá, alojada. Então, no osso, eu vou ter dois tipos de materiais para formar o meu compósito, que seria a parte mineral, que seria a hidroxiapatita, e o colágeno. Colágeno é quando a gente come gelatina. Na verdade, gelatina é colágeno desnaturado. Se você pegar colágeno e aquecer, essa é uma proteína, ele desnatura, e no esfriamento ele não volta a ser o que era, e você fica com aquele gel que você chama de gelatina. Certo? Que é muito... quando a gente come, né, compra em supermercado, aquela gelatina geralmente é do mocotó, que vem daquela proteína. Então veja que essa estrutura da parte sólida com essas treliças aqui de fibra de colágeno lembra muito a nossa casa as casas que tem no interior do Ceará, do Nordeste, que é de pau a pique, que é madeira com argila. Então ela se sustenta muito bem. São dois materiais usados em conjunto e você tem a sua casa, né? Uma estrutura bem legal. E aqui a gente tem também a Torre Eiffel, que é o Eiffel, né? O engenheiro, quando ele fez essa torre, tem vários relatos que ele se baseou, tem até uns desenhos, né? Que ele se baseou na estrutura do osso. Ele olhava o osso, estrutura leve, os materiais são leves, ele aguentava bastante carga. Por que ele era tão especial? Então, se você for lá na Torre Eiffel, você vai ver que é todo de metal, também é uma estrutura super pesada, deve ter toneladas, né, em massa, só que ela se sustenta. Então, o Eiffel se baseou na estrutura do osso, certo? Para poder construir, conceber a Torre Eiffel. Aqui tem outros exemplos super legais. Aqui é um colete, um Kevlar, né? Um colete à prova de balas, que aqui tem um entrançado do material que quando ele se choca, vocês estão vendo uma onda se propagando, aqui a energia nela se dissipa um pouco. Aqui a gente tem o Djokovic, né? O tenista, que ele já tem alguns anos que ele usa a raquete para jogar tênis, que tem grafeno, certo? Que é como se fosse uma folha de arame farpado feita só de carbono. E aqui eu tenho uma bola, né, da Copa do Mundo, que tem muita tecnologia também. Tem vários materiais envolvidos para você ter uma bola, certo? Quem tiver interesse depois, vocês pesquisem sobre isso, vocês vão ver muita coisa interessante. Aqui tem outro material interessante, que é o aerogel. Imagina um material que ele imagina uma gelatina, certo? Ela é fluida
e você tira todo o líquido dela e ele fica apenas o sólido, é como se você tirasse o líquido e deixasse só o ar. Ele também é super conhecido como fumaça sólida. Então, é um material extremamente leve. Tem deles feitos com sílica. E para vocês terem ideia, é um dos materiais mais leves do planeta e mais resistentes ao calor. Veja que aqui eu tenho um maçarico e aqui a mão de uma pessoa em cima e não está transmitindo calor. Tá? Tem materiais desses que tem 99% de ar neles. Então, são materiais que estão ganhando bastante atenção, né, ultimamente. Aqui eu coloquei alguns dos materiais que o laboratório que eu coordeno, que a gente trabalha, que são as nossas linhas de pesquisa. O GQMAT é Grupo de Química de Materiais Avançados. A gente trabalha com cerâmicas dielétricas e magnéticas. Aqui eu tenho só que, eu sempre comento isso, que a cerâmica que a gente trabalha não é aquela cerâmica, vaso sanitário, pia, né, prato que você come, porque sempre que eu falo de cerâmica, a primeira coisa que vem à mente é isso. A cerâmica que eu comento aqui no caso, são as cerâmicas que são altamente, tem a composição dela é bem estudada, né, para você ter esse material. Você praticamente não tem contaminação com outros materiais, e se tiver, é porque você introduziu para poder obter uma propriedade mais interessante. Tá? E como eu falei antes, essas cerâmicas você pode usar para capacitores dielétricos, para dispositivos, né? Antenas, vários tipos de componentes, refratários também. Então aqui tem muita coisa interessante. As biocerâmicas, que a gente pode, em laboratório, fazer um material que seja como se fosse um osso artificial, ou um material que imite o tecido ósseo, você possa substituir. Biofilmes e compósitos. Aqui a gente pode misturar material polimérico com metálico, com cerâmico, com material magnético. Nanomateriais. Aqui tem uma foto com nanomateriais que a gente já fez. Aqui são nanopartículas magnéticas cobertas com porfirina, e aí deu essa corzinha verde e essa lilás. Certo? Bem, cerâmicas dielétricas magnéticas, aqui tem um resumo do que a gente já fez, tem vários trabalhos, depois, como eu falei, eu posso mandar esses slides para vocês, se vocês tiverem interesse, né, vocês podem dar uma olhada, mas esses materiais, no geral, que a gente trabalha, eles são usados para esse tipo de coisa. Você pode conceber uma antena, para fazer uma comunicação com celulares, né, aqui com o espacial, com avião, ou então o próprio celular que você usa, certo? E os componentes eletrônicos em geral. Os biomateriais que a gente também já trabalhou, que aqui tem a hidroxiapatita, que é a fórmula química dela, o fosfato de cálcio. A gente também já fez a estronçoapatita, ou seja, a gente tirou todo o cálcio e colocou estronços, para ver que propriedades iria ter nesse material. E o beta-TCP, o beta-TSP, que são outros tipos de materiais também que a gente já trabalhou. E a hidroxiapatita, né, ela é bem interessante, né, que é a parte mineral do nosso corpo, do nosso osso, dos dentes e dos ossos. A gente pode ver aqui que eles são facilmente trocados. O cálcio, por exemplo, eu posso colocar chumbo, estronço, sódio, assim por diante. O fosfato, eu posso também ter trocas, né? E o grupo hidroxi, né, o OH, eu também posso colocar outros elementos químicos. Tanto aqui que o flúor, tem estudos, né, que mostram que o flúor ele pode, nos dentes, trocar pelo grupo hidroxi e ficar lá e aumenta um pouco a densidade do osso e evita mais as bactérias.
Mas aí já tem outro grupo de estudo que diz que não tem nada a ver, então ainda está em debate isso aqui. Mas interessante é que no osso humano, a gente não tem hidroxiapatita pura, sempre ela tem resquícios de outros elementos. Tá? Esse material ele é usado numa cirurgia do fêmur. Né? Quando a pessoa envelhece, então, ela pode nascer assim. Pode ser que na cabeça do fêmur crie tipo uns calos e a pessoa sente muita dor, então tem muito desgaste, ou pode ter osteosporose. Então, tudo isso faz com que você no futuro, né, alguém no futuro tem que usar uma prótese. E a prótese, nesse caso, é uma prótese de titânio. E aqui a gente pode ver que tem um revestimento branco. Esse revestimento é a própria hidroxiapatita, que é uma fase mineral do osso humano. Então é depositado, certo, esse material na superfície da prótese de titânio e colocada no fêmur. Até o Pelé fez essa cirurgia. A cirurgia que o Pelé fez uns anos atrás. E aqui a gente tem também um polímero de alta densidade para poder ficar bem aqui. Certo? No resto, na bacia, né? E esse material é feito com hidroxiapatita, bem aqui, esse depósito está bem aqui, para poder interagir com o osso e criar tipo uma cola, tá? Que a prótese consiga se fixar bem. Aqui também tem o osso, o osso, né, nos dentes, quando você vai colocar uma prótese, você geralmente, se você tiver massa óssea, você tem que colocar pó de osso, geralmente é osso de mandíbula de boi, tá? Então é um pozinho que você coloca, fecha. E aqui é resultado do nosso laboratório. A gente conseguiu fazer nanopartículas de hidroxiapatita com vários tamanhos diferentes. Bem, tá bem recente o sistema de nanomateriais, então eu quis trazer aqui, porque também a gente pode ter nanomateriais. Tá? São materiais na dimensão nano, como o próprio nome diz. Nesse sentido, eu coloquei esse slide que dá para a gente visualizar, ter uma ideia, né, de qual dimensão na escala nano. A gente tem uma bola de tênis, aí eu vou diminuindo aqui o meu tamanho, eu chego a um grão de sal, uma célula, um vírus, né, a dupla fita de DNA, até chegar a uma molécula. E dentro dessa faixa, né, que começa aqui no vírus, até aqui a minha proteína, eu tenho a minha faixa dos nanomateriais, que eles variam. Aqui nessa imagem, ele deu vários tipos de nanomateriais. Eu posso ter polímeros, eu posso ter nanopartículas de ouro, tá? Pontos quânticos, micelas. Então, eu tenho vários tipos de materiais interessantes, e cada um tem uma aplicação interessante também. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, nessa faixa, é 1 bilionésimo do metro. Então, ele é um número bem pequeno. Só para a gente entender de onde que vem essas propriedades do nanomaterial, eu coloquei esse slide de forma rápida. É só para a gente ver por que está tendo tanto rebuliço, né, digamos assim, em relação aos nanomateriais. O que eles têm de bom em relação ao que a gente já conhecia antes? Bem, a gente pode ver isso pela relação superfície e volume. Por exemplo, eu tenho aqui uma esfera, a gente tem a área da superfície, que é o 4πr ao quadrado, e o volume 4/3 de πr ao cubo. Se eu fizer uma divisão simples entre essas duas equações, eu vou ter 3 sobre R. Tá? Então, a minha relação de área por volume da minha esfera, a área da superfície por volume é 3 sobre R. Então, um exemplo, se a minha área da superfície, se tiver um raio de 1 metro, por exemplo,
eu vou ter 3 metros a menos 1. Porém, se eu tiver 10 a menos 9, que é que eu estou nos nanomateriais, né, 1 bilionésimo do metro, eu vou ter 3 vezes 10 a 9 metros a menos 1. Então é como se você tivesse aumentado essa área, ou esse efeito de área superficial, se tivesse aumentado em 1 bilhão de vezes. Tá? Isso faz com que você aumente a área superficial. Tem nanomateriais que, com 1 grama dele, por exemplo, você pode cobrir toda a área de um campo de futebol. Só para vocês terem uma ideia. Vejam aqui esse exemplo. Aqui eu tenho uma partícula grande, né? Ela é nano, né? Mas desse tamanho ela está com 52% de área superficial, de átomos que estão na superfície. No momento que eu começo a diminuir o tamanho dela, eu consigo colocar mais átomos na superfície. 66%, 76%, até que eu posso chegar a um ponto que eu tenho a maior quantidade de átomos do meu material, ele se encontra na superfície. E nós sabemos que com a reação química, geralmente ela se dá na superfície dos reagentes, certo? Dos materiais. Quando um metal oxida, geralmente você tem um sítio ativo. Aqui. Então imagina você fazer um material que todo ele é formado por sítio ativos. Aí veja que propriedades interessantes a gente pode adquirir a partir disso. Bem, olha esse fenômeno que pode acontecer. O estanho, ele é um elemento químico, e uma das propriedades físicas que até mesmo você consegue distinguir o elemento químico do outro é o ponto de fusão. Tá? E para o estanho, a gente pode ver, o exemplo, né, que eu peguei foi para o estanho, que se eu diminuir muito o tamanho de partícula dele, eu também consigo diminuir o ponto de fusão. Então, eu acabo mudando as propriedades físicas de uma substância apenas diminuindo o tamanho dela. Isso aqui é bem interessante também. Isso daqui tem tudo a ver com a área de superfície que eu aumento. Tá? Outra coisa interessante, quando eu diminuo o tamanho da partícula, né, do meu material, aqui eu tenho a prata. A prata, na verdade, se eu perguntar para vocês qual é a cor dela, vocês vão dizer que é prateada, né? Porém, quando eu diminuo o tamanho dela, eu posso ter diferentes tamanhos de partícula. Eu posso ter azul, amarelo, vermelho. Isso por conta da banda plasmônica, né? Que aqui é uma teoria depois que quem quiser pode pesquisar nessa referência, por exemplo. Tem muita coisa também na literatura. Que a partícula, né, ela está em solução, e quando entra uma onda eletromagnética, o plasma de superfície ele é deslocado, né, ele absorve essa energia, né, da onda eletromagnética e se desloca, certo? Aí você tem um plasma. Isso aqui é o plasma de superfície. É uma banda que você consegue ver no VVs. Dependendo do tamanho dela, você consegue deslocar. Bem, resumindo, você consegue mudar as propriedades quânticas do material, a cor dela também. Você também consegue mexer nas propriedades magnéticas. Aqui nós temos um exemplo bem interessante, que é um fluido. Aqui o fluido, né? Com partículas de óxido de ferro. Elas estão cobertas com material como se fossem uns surfactantes. Tá? E eles fazem com que eles querem se atrair, mas não conseguem. Né? Você tem meio que uma barreira aqui. Aí, quando você aplica o campo magnético, você vai ter um alinhamento delas em função do campo magnético. Dos trabalhos que eu venho desenvolvendo, os nanopartículas magnéticas, eu acredito que seja o que eu devo ter mais trabalhos publicados, mais gente que eu defendi. Então, é bem interessante, porque tem muita aplicação.
Então, é um líquido, imagina um líquido, ele é líquido, mas você bota um campo magnético e você faz com que ele fique com estrutura quase sólida. Só um exemplo de nanopartículas magnéticas que eu queria comentar. Bem, a Terra está aqui, né, com o campo magnético, o polo norte e o polo sul. E lembrando que as aves migratórias, todas as aves migratórias, como também a tartaruga marinha, né, o peixe, eles se orientam com o campo magnético da Terra. Eles possuem a geolocalização. Tá? Aqui também tem uma bactéria, que é a magnetobactéria, que aqui a gente consegue ver nanopartículas de nanopartículas magnéticas, todas alinhadas, e ela consegue se locomover a partir do campo magnético da Terra, consegue se orientar. Certo? E tem, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Outro exemplo que nanopartículas, onde você pode encontrar nanopartículas magnéticas é em rochas lunares. No nosso cérebro também a gente consegue encontrar nanopartículas magnéticas, né, no tecido. Então, e lá naquelas aves migratórias, por exemplo, já tem estudos também que existem nanopartículas magnéticas no cérebro delas, elas conseguem fazer essa geolocalização, né, por conta disso também. E aplicações desse material? Bem, imagina, eu posso ter uma suspensão de nanopartículas magnéticas, inserir num tumor e aplicar um campo magnético alternado e fazer com que o tumor ele aqueça, né, por conta da vibração dessas nanopartículas, e você pode fazer um tratamento. O nome desse tratamento é hipertermia magnética. Aqui tem um artigo que é até da Nature, que aqui tem um tumor, e aqui o ratinho está numa solenoide, que passa campo magnético para poder aquecer e você tratar esse tumor cancerígeno no ratinho. Também tem outra aplicação interessante, essa aplicação aqui embaixo, é muito usada pelo pessoal que trabalha com engenharia genética. Que aqui você coloca nanopartículas magnéticas e na superfície delas, elas têm substâncias que conseguem capturar seletivamente alguns tipos de moléculas ou macromoléculas. Isso é bem usado, como eu falei, para a biologia. Então imagina, você coloca essas bolinhas aqui, que são nanopartículas magnéticas, elas interagem aqui só com as esferinhas verdes, você bota o ímã e consegue separar, só às vezes da solução. Tá? Então é muito usado também isso aqui para purificação. Aqui outro exemplo de você inserir um tumor, e você coloca um campo magnético, o ímã aqui está só dando ideia de campo magnético, e aqui você tem uma magnetolipossoma, uma lipossoma que também está na área lá dos nanomateriais, e ela consegue se abrir e liberar a droga. Então, é um carreador de droga. Então, muitos estudos estão sendo realizados nesse sentido também. Esse slide mostra todas as nanopartículas magnéticas que o nosso grupo já fez. Então, a gente já fez só o óxido de ferro, e depois a gente conseguiu botar outros elementos químicos. Com isso, a gente conseguiu uma variedade de propriedades desses materiais. Outro exemplo aqui é que a gente pode pegar essa nanopartícula magnética ou qualquer outra e cobrir com outros materiais. A gente pode colocar basicamente o que a gente quiser, né? Uma funcionalização, é mais conhecida por funcionalização. Por exemplo, eu posso botar um agente terapêutico, eu posso botar um alvo, né? Ou então alguma coisa que ele possa se ligar numa célula. E aqui tem os dois tipos de nanopartículas magnéticas que a gente pode fazer. Uma, por exemplo, eu coloco um ímã, aqui eu tenho todas as partículas dispersas, na hora que eu coloco um ímã, eu consigo separar da solução. Aqui é bastante usado, no caso, se eu quiser fazer um catalisador, uma catálise heterogênea, por exemplo, em que
a reação acontece, depois eu coloco o ímã, o catalisador está ancorado na superfície da nanopartícula, eu coloco o ímã e consigo separar os produtos da reação. Ou eu posso ter um enorme superfluido mesmo, que quando eu boto o ímã, todo fluido ele é atraído. Tá? Então aqui no caso teria um ferrofluido. Um outro exemplo de uso é para ressonância magnética, vou usar como agente de contraste. Não sei se vocês já precisaram, né, fazer esse tipo de exame, mas você toma um agente de contraste para poder melhorar o exame, você ter uma resolução melhor, certo? E alguns desses contrastes de imagem as pessoas tomam uns complexos com gadolínio, mas são tóxicos, né? Tem toda uma história ruim nesse caso, mas até hoje as pessoas usam isso. Mas tem vários estudos que demonstram que se você usar nanopartículas magnéticas no lugar desses complexos com gadolínio, você pode obter o mesmo resultado. Aqui são alguns que a gente tentou fazer, a gente fez contraste de imagem também. Aqui um óxido de ferro que a gente cobriu com outros materiais. A gente conseguiu realmente fazer o ferro fluido, eu coloco o ímã e o material é todo atraído. O que a gente pode ver quando a gente usou a ressonância magnética, que o contraste de imagem melhorou. Aqui é água e aqui eu começo a aumentar a concentração do material magnético. E outros exemplos interessantes desses materiais que já estão sendo comercializados, por exemplo, nos freios, né, de bicicleta, aqui no caso. Eu já vi também para motor, em óleo de motor, você consegue uma lubrificação melhor. Eu já vi também em juntas, na prótese de joelho, tá? Que ele vai aplicando campo magnético e você consegue ter uma lubrificação superior também. Aqui em automóveis, né? E aqui tem aquele avião, que é o furtivo, né? O stealth, que é aquele avião norte-americano, que ele é pintado com nanopartículas magnéticas, com óxido de ferro na superfície, e isso faz com que o avião ele absorva as ondas, as ondas que vêm lá do radar, as microondas. E não reflete. Tá? Então ele fica invisível ao radar. Claro que aqui a gente tem são dois mecanismos para poder ficar invisível. Um deles é esse desenho, né, todo cheio de meio que pontas aqui para poder a onda bater e ser refletida para outro local, e a pintura magnética, tá? Que absorve. A gente também já trabalhou muito com nanopartículas de prata, em que no caso a gente só precisa de um sal de prata, um agente redutor e um de capeamento. A gente reduz a prata, geralmente a prata em um estado de oxidação +1, e a gente leva para 0. Aqui está um exemplo da partícula de prata. Você tem escurinho é prata e por cima é o óxido de silício. A gente no laboratório a gente já fez com muita cor diferente. Por exemplo, o que a gente fez com agentes redutores, todos açúcares, e agentes de capeamento, citrato e SDS. Também a gente usou micro-organismos um tempo atrás para poder fabricar. Você pode usar um micro-organismo como uma usina para fabricar o nanomaterial que você quiser. Vai estar aqui ele, ó, no caso a gente tem aqui uma partícula de prata com a capa de proteína. Alguns exemplos interessantes que a indústria já está usando meias para atletas, camisas para atletas, né? Roupas íntimas, tudo isso para poder diminuir o odor, tá? Porque geralmente o odor é por conta de micro-organismos.
que ficam na roupa. Então, a prata ela tem essa propriedade de esterilizar, certo? Aqui tem um desodorante da Nivea, que é de proteção com nanopartículas de prata. Aqui não estou fazendo comercial, tá bom? Só um exemplo. Também tem algumas patentes com roupa hospitalar, com nanopartículas de prata. Então a ideia é, lá vem um coronavírus, né? Ou qualquer outro micro-organismo, fica na superfície da roupa hospitalar, mas morre por quê? Por conta da nanopartícula de prata, que ela consegue combater o micro-organismo. E aqui também está um creme, né? Tem cremes antissépticos, nanopartícula de prata, etc. Também a gente pode ter esse exemplo também de nano, lá de creme dental, até a Polishop vende esse creme dental. E o que eles falam é nano action, né? Aqui, no caso, você tem cálcio encapsulado e aqui tem o carvão, né? Que esses produtos estão vendendo muito, fazendo comercial do nano. Tá? Bem, entrando mais, né, no mundo das nanopartículas, a gente pode ver também os pontos quânticos. Esses pontos quânticos são até utilizados em tela de televisores agora. Você tem um contraste de imagem melhor. E veja que aqui você tem selenito de cádmio, que na verdade são dois elementos, que eles, se tivessem no macro, não iam ter muita utilidade, mas imagina, você consegue chegar no estado nano, e ele também fica fluorescente, tá? Então fica um material fluorescente, você coloca luz ultravioleta e ele emite no visível. E dependendo do tamanho, você vai ter cores diferentes. E aqui o que explica é o confinamento quântico, tá? Que é fora do escopo dessa apresentação. Mas o interessante é que tem muita pesquisa com esse material. Tem gente fazendo célula solar com esse material. Como eu falei antes, tela de televisão, televisores. O pessoal também usa em catálise, para marcador de célula. Então, tem muita aplicação. Aí tem os de carbono, os pontos quânticos de carbono, que o meu grupo de pesquisa, a gente está conseguindo fazer muita coisa com isso. Aí é uma foto do laboratório que a gente fez, foi um laboratório da graduação, que a gente pode ver o becker, né, que o aluno está segurando, com a suspensão de nanopartículas de ponto quântico de carbono, e a luz ultravioleta sendo absorvida e emitida por eles. A estrutura desse material é como se fosse uma folhinha de grafeno, mas bem pequena e cheia de defeitos. 2 nanômetros e meio, bem pequeno. E por conta desses defeitos é que você tem essa emissão. Tá? A gente está usando lá no laboratório como uma plataforma para fazer sensores. A gente já fez sensor de proteína, de pesticida, de aditivos alimentares. No caso do pesticida, até gerou bastante coisa, né? Assim, prêmio que já ganhou. Então é bem interessante. E no futuro a gente pode usar esses mesmos materiais para fazer o laboratório em um chip, que seria o quê? Imagine um chip, você quer fazer exame de sangue, ou um exame de urina, né? Você vai ter que, atualmente você sai da sua casa e vai para uma clínica dessas, de coleta, e escolhe, depois de um dia sai o resultado. Agora imagine se você pudesse colocar um chip desses por dentro da sua pele, coisa bem futurística. E esse chip, a corrente sanguínea ia passar e ele ia estar analisando vários tipos de
de moléculas sinalizadoras. Então, por exemplo, se você estiver perto de ter um ataque cardíaco, sabe-se que existe uma substância sinalizadora quando a pessoa está próxima de ter um ataque cardíaco. Aí imagina, isso vai para uma central, você paga o plano de saúde, que o plano de saúde já, opa, essa pessoa aqui vai ter um ataque cardíaco, já manda você ir para um hospital, já para ser avaliado. Ou então você pode ver o seu índice glicêmico, né? Durante todo o dia, você pode ter relatórios, acessar pelo próprio celular ou por um relógio, um smartwatch. E, nossa, isso aqui para tudo. Eu acredito até que no futuro, você, para fazer um plano de saúde, vai ter que ser obrigado a usar algo desse tipo. Que você consegue evitar, né? Várias coisas, internação. Então, você vai evitar a doença chegar. Tá? Bem, gente, aqui eu tentei dar um geral sobre os materiais, tanto os materiais, né, o macro, quanto os nanomateriais, que estão mais em evidência, né, ultimamente. Mas eu queria dizer o seguinte, que todos esses materiais, eles são formados de elementos químicos, e tudo que a gente está estudando na química, né, tabela periódica, às vezes a gente faz até uma disciplina que a gente não está gostando muito, não vou usar isso para nada, mas lá na frente pode ser que você use. Então, é uma área, essa química de materiais, que engloba muita coisa, engloba engenharia, física, química, né, biologia, dependendo da área que você for, é uma área bem legal. E a gente tem lá no laboratório, mais uma vez, se vocês quiserem fazer depois, né, quando a gente estiver voltando presencial, vocês podem fazer uma visita no laboratório, posso receber vocês. Eu queria agradecer, né, as entidades de fomento, CNPq, FUNCAP, CAPES, a Embrapa, o Instituto Federal, e também a UVA pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês agora de tarde. Vamos passar a palavra para a coordenação, né, do evento. Bom, professor, então, em nome da coordenação do curso, gostaria de agradecer. Né? É sempre muito gratificante poder ter esses momentos, né, com o senhor também. Eu lembro do meu tempo de UFC, assisti muito material com o senhor também, muitas palestras, né? E é sempre muito bom fazer aqui um agradecimento em nome da coordenação. E acredito que se alguém quiser falar alguma coisa que fale agora, e aí, após esse momento, a gente abre, né, as perguntas dos nossos ouvintes, né? Então, os demais. Tá dando para me ouvir? Sim. Tá, né? Pronto. Então, assim, o professor Leandro já agradeceu em nome da coordenação, né? Eu, em nome dos alunos, né? Do corpo discente, né? Do curso de Química da UFA, também queria fazer esse momento de agradecimento por ter, né, pelo professor ter se disponibilizado para estar nesse momento aqui conosco, passando essa formação muito importante, principalmente nesses dias atuais que está saindo materiais, né, tecnologias a todo momento. Então, a gente está por dentro de tudo isso, é muito interessante. Eu acho que agora o professor Draulio deve fazer a fala dele, e aí a gente vai começar a ver aqui se surge alguma pergunta, tá certo? Então, eu passo a palavra para o professor Draulio. Professor Pierre, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. E já vi aqui que o grupo GQ Mate já está aqui conosco, viu? Está assistindo a gente, então, a turma. Professor Pierre, a gente vê que o seu trabalho é expansivo, né? A turma que alguns alunos, até da UVA hoje, são alunos do GQ Mate, né? Nós temos o Fernando. O Fernando hoje ele é técnico da universidade, mas também é aluno do doutorado aí com o professor Pierre. Além dessas aplicações que
que a turma viu, algum aluno perguntou aqui para mim, dessas aplicações, a gente tem mais algo no nosso dia a dia que o pessoal aqui em Sobral possa até estar usando e sem saber que é um material que é pesquisado diariamente no nosso grupo. Mas porque Sobral é um lugar frio, né? Sobral é um lugar frio, professor, aí você conhece bem, hein, Pierre? É um lugar frio, pode ser que a turma use coisa que nem sabe, né? Na verdade, a gente usa os materiais assim que acorda, né, até o final do dia. E assim, Sobral, por exemplo, argilas. Existem argilas com nanomateriais, né, como halloysite, né, nanotubos inorgânicos. Então, do próprio solo você pode fazer material, tudo, né, na verdade. Com osso, né, tem gente que faz até pente para cabelo de osso. Então, tudo isso daí é material. Então, é uma área muito ampla, né, porque se você for pensar assim, o que é que estuda a área de materiais? É tudo, né? Isso engloba praticamente tudo. Tu falaste de dente aí, é gutta-percha, né? Na época do meu doutorado, a gente trabalhava ali com gutta-percha no laboratório para fazer ali os canais. Então, acho que é uma área abrangente, que às vezes não tem nem noção do que é trabalhado. Vivaldi, tem alguma pergunta aí dos nossos... Deixa eu até abrir um parentezinho aqui antes, né, rapidinho, que o DW falou justamente dessa questão de ter materiais que a gente usa no dia a dia, né, que envolve essa pesquisa com nanomateriais, e eu lembro, isso foi há muitos anos atrás, mas ainda lembro, numa palestra do professor Pierre, ele comentando sobre propriedades magnéticas dos materiais na aplicação de, por exemplo, torres de sinal de celular, né, nessa parte de telecomunicação. Então, eu achei um negócio muito interessante, um dos pontos abordados, que foi a questão de miniaturização de torres de celulares, né, que eu achei muito bacana e foi um negócio que até hoje eu lembro quando eu penso em propriedades magnéticas dos materiais. Isso que o Leandro falou é interessante mesmo. Eu me lembro do Leandro quando era aluno. Tinha um cabelão, né, Leandro? Cabelão bem legalzão, assim. Aí, essa miniaturização é o seguinte, ó, se vocês se lembram da época, vocês são jovens, mas os celulares, que o pessoal chamava de tijolão, tinha antena gigante, tinha uns que você puxava a antena. Hoje em dia, no celular, a antena já está na própria placa do circuito. Então, isso realmente é uma miniaturização. Eu acho que o celular podia ser bem menor ainda, mas a gente está vivendo aquele efeito contrário, né? O pessoal quer uma tela grande, né? Porque, na verdade, o que a gente tem hoje em dia é um computador de bolso. A gente não tem mais celular. Fazer uma ligação para um colega é uma coisa adicional do todo o resto que já tem. Né? E aí tu falou, passou um filme aqui na mente, ali nos anos de 94, tinha aquele celular que você abria, né? Aí esticava mais um pouquinho, pegava a antena, puxava mais um pouquinho, né? E aí foi diminuindo, né? Tamanho. O StarTAC. Pois é. Aí passou um filme quando tu falou daquele tijolão. Vivaldi, algum aluno aí no YouTube? O Pierre pronto, gente, entrei hoje. Entrei pelo celular, eu acho que agora Pronto. Pronto, professor Pierre. Eu não sei se deu para ouvir a minha pergunta inteira, deu? Não consegui. O bicho não ficou legal. Então eu vou só terminar aqui. Aí você vê se dá para entender direitinho, tá? Então, assim, mais uma vez, né? Então, quem diria, né, que há alguns anos atrás, quem diria que hoje, né, 2020, 2021, nós estaríamos estudando esses tipos de materiais e tudo mais. Então, minha pergunta foi direcionada assim: quais são suas perspectivas, né, enquanto pesquisador e tudo mais, para esses materiais que você abordou para os próximos anos? Né? E as influências dentro da sociedade, o senhor já falou, a aplicação na medicina, né, em diversos outros campos.
Mas o que você pensa, assim, mais ou menos, sobre esse assunto? Eu acho que vai chegar uma revolução, né? Na verdade, a gente já está tendo a quarta revolução industrial, tem a inteligência artificial, tem o machine learning, né? Que está bombando aí também. E eu acho que já já a gente vai ter a integração das nossas coisas, a internet das coisas, que é a integração que está se falando muito, é você chegar em casa e tá tudo interligado. O seu celular está interligado com a lâmpada que vai iluminar a sua casa. Você vai chegar no carro, o carro já se liga só, já liga o ar-condicionado, já tem geladeira com acesso à internet. Então, eu acredito que vai ser isso, a gente vai estar muito mais conectado. Assim, vai chegar, né, a internet, a 5G, então tudo isso daí vai precisar também de materiais mais sofisticados. Para o espaço, a gente vai precisar de materiais bem interessantes para poder dominar, né, o espaço. Né, o como é? O Elon Musk, né? Elon Musk. Elon Musk. Tem gente que fala Elon, né? Tem gente que fala o Elon Musk. O cara lá que consegue mexer nos bitcoins, né? ele aí, o dono da SpaceX, né? A empresa dele. Então, esses materiais, eles precisam de um desempenho bem superior. Eu não coloquei aqui nos slides, mas atualmente, viu? A gente consegue substituir partes do corpo, praticamente tudo. Praticamente tudo. Parece muito com o Cyborg, lá do filme. O olho, você já consegue colocar chips que vão direto no cérebro. A pessoa que é cega de nascença, ela consegue enxergar alguns pontos, uns pixels, né? Você consegue, só com a mente, mexer um braço mecânico. Articulação, as articulações do corpo, você já consegue colocar próteses bem avançadas. Tem até uma teoria que diz que no futuro vão ter Olimpíadas separadas, vão ser dos humanos e a dos super-humanos. Os super-humanos vai ser justamente dessas pessoas que vão conseguir correr muito mais rápido do que pessoas normais, que vão conseguir levantar muito mais peso que pessoas normais. Né? Tem agora aquela vestimenta que até o exército americano está usando, que imagina você conseguir levantar mais de 1 tonelada. Parece muito muita viagem, né? Mas se você olhar na internet, nos sites, você vai ver até gente lá fardada com a fardamento americano fazendo isso, levantando toneladas de peso, usando essa vestimenta. Certo? Então, eu vejo isso, que a gente vai ter uma explosão aí daqui a alguns anos. Tem muita coisa interessante. Um ponto assim que você falou, né? Que eu já li um pouco sobre, não aprofundado, mas essa questão dos membros mecânicos, né? É muito interessante, assim, quem tiver de fato interesse em ler algum material, porque são comandos vindo direto do cérebro, passando por uma série de procedimentos, lógico que isso tudo acompanhado por um médico e tudo mais, né? Mas não só braços, pernas e tudo mais, né? Então é algo assim mesmo bem inovador, né? Coisa que antes quem perdia a perna, perdia e pronto, né? Hoje já não, hoje tem outras possibilidades. Professor Pierre, então, uma pergunta aqui de um professor do nosso curso, o professor Elton Barbano. Ele pergunta o seguinte: professor Pierre, como foi o processo de desenvolvimento de sua linha de pesquisa atual ao adentrar como professor, criando seu próprio grupo e se desligando da dependência dos orientadores de pós-graduação? Nossa, essa é o Elton. Elton, essa pergunta aí foi muito boa, viu? Eu já até pensei em escrever um texto sobre isso daí no passado. Porque eu senti, quando você termina o doutorado, você passa no concurso desse, ou então, se você conseguir entrar num laboratório de pesquisa, você vai querer ter uma coisa só sua, né? Você não vai querer ficar realmente nessa dependência, numa mesma linha de pesquisa do seu ex-orientador.
Para você ter ideia, eu terminei meu mestrado e doutorado trabalhando com cerâmicas dielétricas e magnéticas. Aí, hoje eu estou fazendo nanomateriais. Então, realmente, eu quis realmente fazer uma coisa minha mesmo, né? Você colocar identidade nisso. E como é que foi? Assim, não é fácil, para falar a verdade, porque você encontra obstáculos. A primeira coisa que eu fiz, para falar a verdade, para ser bem sincero, uma coisa eu queria fazer era nanomateriais, eu queria estar nessa área. Eu vi que era caro, né? Na época tinha que você precisava de microscópio de transmissão, você tinha que ter coisas caras, eu não conhecia muitas pessoas. Então o que foi que eu fiz? Eu continuei ficando com a pesquisa do meu ex-orientador, até para poder continuar no jogo, você precisa continuar no jogo. Você não pode, assim, de uma hora para outra, mudar tudo. Isso leva um tempo. Aí esse foi o primeiro processo. Aí eu comecei a estudar muito, pegando artigos, e uma coisa muito importante, fazer coisas execuíveis, né, na minha universidade, coisas que eu pudesse fazer com o que eu tinha à disposição. Então, por que eu fiz, que eu comecei a trabalhar com nanopartículas magnéticas? Porque é só ferro aquilo ali, era muito barato. Eu consegui fazer minhas primeiras nanopartículas magnéticas no laboratório de graduação. Laboratório com o meu monitor lá. Isso, sei lá, 12, 15 anos atrás. Então, eu tive que ir atrás eu tive que me adaptar a uma pesquisa que fosse barata, pelo menos para começar. Aí depois, fazendo coisas mais sofisticadas, né? Aí depois eu fiquei indo para os congressos, tentando conhecer pessoas da área. Aí eu cheguei a conhecer pessoas da área, o pessoal que fazia a caracterização de materiais magnéticos. Aí você começa a entrar no grupinho do pessoal. Isso é importante também para você enviar a amostra e eles caracterizarem. Aí depois você começa, as pessoas começam a te ver, né? Olha, o Pierre é aquele cara que faz não sei o quê, aí te apresentam para outro e assim por diante. Aí você vai entrando em outras áreas. E assim, eu não recomendo também você fechar a porta do seu ex-orientador, não. Até hoje, hoje mesmo falei com o meu ex-orientador. Agora, assim, do que eu publico, do que eu pesquiso, eu acredito que deve ser 10% deve ser do meu ex-orientador hoje em dia. O resto é tudo mesmo de coisas novas que eu fui atrás. Mas é um processo, assim, que leva um tempo, sabe? E, assim, é bem gratificante você ter uma coisa sua, porque você criou, né? Você foi atrás. Tudo que é mais difícil você conseguir, você valoriza, né? Mais. E até, viu, ó, o Elton, respondendo até o Elton, tem gente que pede aquela bolsa de pesquisador, ou então um projeto, e eu já vi pessoas sendo negadas, justificando desse jeito. Ah, o pesquisador tem muito trabalho com o ex-orientador, então logo ele não possui liberdade científica, né? Alguma coisa desse tipo. Eita! Então a pessoa ser negada, negou o projeto por conta disso. Mas eu acredito que quando a pessoa entra só, quando ela se vê, sei lá, passou no, você é da UVA, você fez o concurso para uma universidade, sei lá de Natal, né, na UFRN, você está lá sozinho, você vai dar um jeito. Acredito que no fim todo mundo dá um jeito. Pronto. Eu não sei se tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta, tá? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, deixa no chat. Não sei se o professor Leandro ou o professor Braulio quer falar alguma coisa agora. Eu só agradeço mais uma vez ao professor Pierre aí pela disponibilidade. Eu sei que o horário dele é corrido, as aulas aí, a pesquisa. E já deixamos aí aberto já para outras, viu, Pierre? Quando for possível. Outro ciclo, outra rodada de palestras aí, a gente vai te convidar para estar conosco aqui. Mais uma vez, brigadão aí, viu?
O seu microfone estava mutado, professor. Nossa, gente, eu falei um monte de coisa aqui. Sim, gente, eu queria também agradecer, tá, o convite de vocês mais uma vez. Como eu falei antes, eu tenho muito carinho pela UVA. Eu tenho muitos colegas. Foi a primeira universidade que eu dei aula. Eu não era efetivo ainda, eu era professor substituto. Então, o primeiro professor substituto que eu fui foi lá. Então, eu tenho muito carinho mesmo. E sempre que vocês precisarem de mim, sei lá, quiserem enviar estudantes, né, eu já tenho um aluno que fez mestrado, está fazendo doutorado comigo, como o professor Draulio comentou. Então, podem ficar à vontade, tá? E foi bom também rever pessoas novas, pessoas que eu não via há muito tempo, como o Leandro. Acho que tinha uns bem 5 anos que eu não vi o Leandro, eu acho. Né, Leandro? Ou mais, sei lá. Acho que a última vez que a gente se encontrou foi na minha defesa de doutorado. Tá com 4 anos e um pouquinho. Olha aí, falei 5, né? Foi mais ou menos isso mesmo. Muito bom, viu? Obrigado, gente. Então, assim, o professor Draulio já agradeceu, né? Mais uma vez aqui agradecer em nome dos alunos, né? Em nome dos discentes do curso de Química. É sempre muito bom para a gente ouvir, né, professores, pesquisadores de outros locais, né, principalmente de outras universidades, e universidades assim, que estão próximas à nossa, né, também. Então, essa interação sempre é muito boa. E eu espero, não sei se é através dos professores, né, ou através da gente do centro acadêmico, futuramente acontecer um novo contato, tá? Então, mais uma vez, muito e é isso. Então, novamente, só agradecer e dar fim a essa palestra, né, encerrar aqui. E por hoje foi isso. Muito obrigado, pessoal.